Oi, voltei, tá? Expansão marítima, ciclo oriental, tá? Que a gente vai continuar da onde a gente parou, que foram os fatores de expansão ultramarina da Europa. Dentro disso daí vem a expansão marítima, ciclo oriental. O que é o ciclo oriental? Antes da gente falar do ciclo oriental, que uma das primeiras nações europeias a explorar esse lado oriental foi Portugal. Então a gente precisa mais ou menos saber a origem de Portugal, né? Mesma coisa, a gente acha que a gente sabe a origem da história do Brasil, então a gente tem que ter uma ideia da origem de Portugal. Segunda Guerra no período da Guerra da Reconquista, eles estavam tentando retomar as áreas que os muçulmanos conquistaram na Europa, no norte da África. Então tinha uma guerra da Reconquista, tá? Que era uma guerra entre cristãos e muçulmanos. Na Península Ibérica é a ponta da Europa, lá onde está, hoje está a Espanha e Portugal, mas naquela época era só a Espanha. Muitos nobres naquela época não tinham, eles perderam, somente por causa dos muçulmanos, eles perderam muitas áreas, muitas terras, muitos feudos, mas continuaram nobres, mas estavam sem terras. E esses caras que estavam sem terra se enganjaram a essa guerra entre cristãos e muçulmanos. Sobre que pretexto? Se a gente conseguir expulsar os muçulmanos, o senhor rei aí, os senhores aí, me dão um pedacinho de terra para eu montar meu feudo, para eu montar meu espaço, para eu montar meu lugar. Perfeito? Perfeito. Então nós vamos ajudar. Eu tenho alguns homens aí, eu vou junto também para essa guerra da Reconquista. E muitos nobres foram nessa guerra da Reconquista em trocas de feudos, de terras, tá? Para acontecer. E um desses caras foi Henrique de Borgonha, tá? E ele ajuda a tirar da ponta da Península Ibérica os muçulmanos. Eles são empurrados praticamente mais para o meio da Espanha, lá para o lado da Espanha. Aí ele recebe em agradecimento do rei Leão e Castela da Espanha, Afonso VI, terras. Isso em 1139, tá? Aí Henrique de Borgonha se coloca nas terras recebidas, aí ele vai vivendo, era um bom pedaço de terra, era muito grande, era a ponta ali da Península Ibérica, e ele casa-se tal, se estabelece ali, ele tem um filho, Afonso Henrique, que era filho de Henrique de Borgonha, tá? Aí morre Henrique de Borgonha, Afonso Henrique assume, e ele, por sua vez, ele resolve o quê? Vamos nos separar da Espanha, vamos deixar de ser suceranos, vamos deixar de ser vassalos e vamos nos tornar realmente donos dessa terra. E ele se dispõe lá com a Espanha, faz lá os retetê dele, e ele se separa da Espanha e funda e se intitula e se torna rei de Portugal, tá? Isso começa a dinastia dos Borgonhas em 1139, que vai até 1383. E aí se estabelece, se conhece, surge Portugal, tá? E como Portugal faz isso, Portugal se arruma rapidinho. Portugal tem um rei, Portugal já tem um senhor absoluto, que é no período do absolutismo, ele já tem um senhor absoluto, já se constitui um país, uma nação, que é o que estava brigando os outros países que ainda tinham muitos feudos, muitas vilas, muitas cidades, ainda não tinham o respeito de um rei absoluto, então estavam brigando por essa condição, estavam brigando com algumas aldeias, com alguns feudos, e Portugal não, Portugal se unifica, se torna uma nação, então Portugal se prepara e diz o seguinte: daqui para frente agora eu vou me expandir, eu vou atrás de mercadoria, eu vou intensificar o mercantilismo do meu país. E Portugal, por sua vez, chamam os grandes navegadores para que eles pudessem
criar situações para Portugal poder ir mais longe e tal, porque Portugal não queria ficar só na dependência de ou ir por terra e ter que passar pela Itália, ou então ir pelo Mediterrâneo, ter que pagar pedágio ali na pontinha da bota da Itália. Então Portugal resolve fazer o quê? Vamos fazer uma navegação forte, vamos trazer os melhores do mundo para cá. Trouxeram para Sagres, onde se formou a Escola de Sagres, a maior escola de navegantes da época e acredito que até hoje, certo? E ali eles inventam bússola, ali eles inventam instrumentos de navegação para que eles possam ir mais longe e de uma maneira mais forte, tá? É onde começa lá, que até então as navegações iam até o Cabo do Bogeador, ali na pontinha da África, não voltavam mais. Do Cabo do Bogeador entravam para dentro do Mediterrâneo e ali lá. Tinham medo de se aventurar mar aberto, oceano aberto, né? Porque iam encontrar monstros, iam encontrar sereias e lá eles iam morrer, sucumbir. Mas Portugal não. Portugal faz novas caravelas de uma outra posição, que eles pudessem navegar mais rápido. A Escola de Sagres desenvolve uma série de equipamentos mais modernos para a época e Portugal se aventura no périplo africano e ele vai descendo, ele passa o Cabo do Bojador, do Cabo do Bojador ele desce toda a costa africana até lá embaixo, o Atlântico até lá embaixo, e ele consegue passar o Cabo das Tormentas, é onde quem descobre o Cabo das Tormentas é Bartolomeu Dias, né? Ele consegue passar e volta ao rei e diz, olha, o caminho é esse e tal. E o rei, por sua vez, para ficar uma coisa mais suave, mais tranquila, diz, tormentas não. Com esse cabo de tormentas nós não vamos conseguir um homem para descer até lá embaixo. Vamos botar um cabo mais diferente, porque agora nós temos uma esperança de chegar lá onde? Nas Índias, das Índias ganhar a Ásia e trazer novos produtos e levar novos produtos, trocar cultura e uma série de coisas. Então é uma esperança, é o Cabo da Boa Esperança, que é o que fez. Então Portugal se aventurou para lá e ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros a fazer essas viagens marítimas, tá? E nessa expansão marítima, fizeram de Portugal o pioneiro. Portugal era o pioneiro, foi o primeiro a conquistar tudo. Primeiro, Portugal tinha facilidade de cair ao mar. Na posição geográfica que ele estava ali na pontinha da Europa, facinho ele ganhar mar, ganhar oceano e conquistar novas terras, novos territórios, levar produto, trazer produto. E Portugal sai na frente, na condição de senhor, de único. Então, vai embora, tá? Mas a Espanha, por sua vez, demora mais um pouquinho, mas também, sabe, com essas guerras da Reconquista, ela consegue expulsar os mouros da sua terra, tá? Isso em 1492, mais ou menos. Até então, Portugal andou aí uns 100 anos quase na frente, uns 60, 80 anos na frente. Em 1492, a Espanha consegue expulsar totalmente de vez os mouros. Essa data não é por um acaso, porque até então, na época, já tinha um navegador, Cristóvão Colombo, querendo provar que ele poderia dar a volta ao mundo e provar que o mundo era redondo. Ele foi ao rei de Portugal, o rei de Portugal falou, tu é maluco, cara, não vou financiar nada. Aí ele vai ao rei da Espanha, mesmo porque ele era italiano. Vou ao rei da Espanha, vou ver o que acontece. Aí os reis cristãos, os dois reis cristãos, quem eram esses reis cristãos? Eram os reis da Espanha, tá? Que era Fernando de Aragão e Isabela de Castela. Eram os dois reis cristãos da Espanha. Eles acreditam na conversa de Colombo e financiam e acabam fazendo o quê? Esse financiamento resultou no quê? No descobrimento do continente americano. Tá? E aí vocês lá na apostila vocês vão poder ler, vão poder dar uma olhadinha, vão poder entender mais. Tá legal? Daqui a pouco eu volto. Vou beber uma água.